Sexta-feira foi dia de dor, o dia do sangue, o dia do grito tetelestai. Sábado foi o dia do silêncio. Você já parou para pensar como foi o sábado para os discípulos? Foi o pior dia da vida deles. Ninguém sabia o que estava acontecendo. O mestre estava morto. O corpo dele estava frio, envolto em panos, atrás de uma pedra de 2 toneladas. Os sonhos tinham acabado. Pedro estava arrependido. João estava desolado. Maria estava inconsolável. Para o mundo, a história de Jesus de Nazaré tinha terminado ali. Mais um profeta morto, mais um revolucionário que Roma esmagou. O Império Romano continuava poderoso. Os fariseus continuavam no controle. E Deus parecia estar morto. Mas o relógio de Deus não parou na sexta-feira. A pergunta que dá título ao nosso vídeo de hoje é: o que aconteceu com ele depois da cruz? Será que tudo acabou em um enterro digno? Será que os discípulos roubaram o corpo para criar um mito? Ou será que algo impossível aconteceu na madrugada daquele domingo? Hoje, no dia 21, nós chegamos ao final da nossa jornada. E eu prometo a você, o que vamos descobrir hoje não é apenas o fim de uma série, é o começo da sua nova vida. Prepare-se, vamos entrar no cenário mais misterioso da história humana. O cenário: madrugada de terror e glória. Vamos viajar no tempo. Jerusalém, domingo de manhã, ainda escuro. O ar é frio e úmido. Um grupo de mulheres caminha em direção ao cemitério. Elas não estão indo para um culto de ressurreição. Elas estão carregando especiarias fúnebres. Elas vão embalsamar um cadáver. A esperança delas era zero. A única preocupação era prática. Quem enrolará a pedra para nós? Marcos 16:3. Essa pedra não era uma pedrinha de jardim. Era um disco de rocha maciça, selado com o sinete do governador Pôncio Pilatos e guardado por uma escolta elite romana. Tentar mover aquilo era crime de morte. Mas enquanto elas caminhavam, a terra começou a tremer. Mateus 28 diz que houve um grande terremoto. Não foi um tremor geológico comum, foi o impacto da vida colidindo com a morte. Um anjo do Senhor desceu. Sua aparência era como relâmpago e suas vestes brancas como a neve. E aqui acontece a primeira coisa estranha do dia. Os guardas romanos, homens que comiam vidro e cuspiam fogo, veteranos de guerras sangrentas, tremeram de medo e ficaram como mortos. A elite militar de Roma desmaiou como crianças assustadas diante de um único anjo. E o anjo removeu a pedra. Preste muita atenção nisso. A pedra não foi removida para Jesus sair. Um corpo glorificado não precisa de portas abertas. Veremos isso já já. Ele já tinha saído. A pedra foi removida para que as mulheres pudessem entrar e ver que estava vazio. Deus abriu a porta do túmulo não para libertar seu filho, mas para convidar a humanidade a testemunhar o milagre. A cena do crime. Onde está o corpo? Quando as mulheres chegam, os guardas estão no chão ou já fugiram? A pedra está rolada e o túmulo está aberto. O anjo diz a frase que mudou a história do universo. Não tenhais medo. Sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como tinha dito. Ele não está aqui. Essa frase separa o cristianismo de todas as outras religiões. Vá ao túmulo de Maomé, os ossos estão lá. Vá ao túmulo de Buda, as relíquias estão lá. Visite o túmulo de qualquer grande líder, filósofo ou rei. Eles estão mortos, mas o túmulo de Jesus
é o único lugar turístico do mundo famoso pelo que não tem lá dentro. Pedro e João correm para ver. João chega primeiro, olha para dentro e vê algo que faz seu cérebro dar um nó. Ele vê os lençóis de linho no chão e o lenço da cabeça dobrado num lugar à parte. Vamos bancar de detetives forenses. Se ladrões tivessem roubado o corpo, eles levariam o corpo enrolado. Ninguém desenrola um cadáver cheio de mirra grudenta para carregar um corpo nu e pesado. 2. Se desenrolassem, deixariam tudo bagunçado na pressa. Mas os lençóis estavam lá, preservando o formato do corpo como uma casca de cigarra vazia. O corpo de Jesus atravessou o tecido, e o lenço da cabeça estava dobrado. Quem rouba um corpo sai correndo. Quem ressuscita com calma, arruma a cama. Aquele lenço dobrado gritava: paz, ordem, soberania. Eu não fugi, eu saí. Naquele momento, diz a Bíblia, João viu e creu. Não havia corpo, mas havia evidência. Ressuscitação versus ressurreição. O grande erro. Muitas pessoas confundem o que aconteceu ali. Ah, mas Lázaro também ressuscitou? Não. Lázaro foi reanimado. Lázaro voltou para seu corpo velho, mortal. Ele teve que morrer de novo anos depois. O corpo de Lázaro eventualmente apodreceu. O que aconteceu com Jesus não foi uma reanimação, foi ressurreição. Foi a transformação da matéria. O corpo de Jesus era físico, ele comeu peixe, Tomé tocou nas feridas, mas era glorificado. Não estava mais sujeito à morte, nem à dor, nem ao tempo, nem ao espaço. Ele podia aparecer em salas trancadas, ele podia subir aos céus. Jesus foi o primeiro de uma nova espécie humana. Paulo o chama de o último Adão e as primícias dos que dormem. Isso significa que o que aconteceu com ele no domingo de Páscoa é exatamente o que vai acontecer comigo e com você no final dos tempos. Nós teremos corpos iguais ao dele, incorruptíveis. Então, respondendo à pergunta do título, o que aconteceu com ele? Ele não apenas acordou, ele inaugurou a nova criação. Ele venceu a entropia do universo, ele quebrou a segunda lei da termodinâmica espiritual. A morte foi tragada pela vitória. O encontro pessoal, Maria. Mas vamos descer da teologia para a emoção. Maria Madalena ficou no jardim chorando. Ela ainda não havia entendido. Ela achava que alguém tinha roubado o corpo. Ela vê um homem e pensa que é o jardineiro. Uma ironia linda, pois Jesus é o jardineiro que veio restaurar o Éden perdido. Ela pergunta: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste. Jesus não dá uma aula de teologia. Ele não cita Isaías. Ele diz apenas uma palavra: Maria. A entonação, a voz, o carinho. Ninguém falava o nome dela daquele jeito. No mesmo instante, o véu cai dos olhos dela. Rabone, mestre. Isso nos ensina uma lição vital para fechar nossa série. A ressurreição não é apenas um fato histórico para ser estudado em livros. A ressurreição é um encontro pessoal. Jesus está vivo hoje. Ele não é uma memória, ele não é uma energia, ele é uma pessoa e ele sabe o seu nome. Enquanto você assiste a este vídeo, ele está aí no seu quarto. Ele não está morto numa cruz de madeira, ele não está preso num túmulo de Jerusalém. Ele está vivo, governando o universo e chamando você pelo nome, assim como chamou Maria. Durante 21 dias, nós montamos um quebra-cabeça gigante. Se alguém te perguntar na rua hoje, quem é esse Jesus que você segue? Você já tem a resposta completa.
Ele é o Verbo eterno que estava na criação, antes de tudo. Ele é o Deus-homem que cumpriu 300 profecias impossíveis. Ele é o Cordeiro perfeito que subiu naquela cruz não como vítima, mas como substituto, pagando uma dívida impagável. Tetelestai. E hoje concluímos: Ele é o Rei ressurreto, o vencedor da morte. Romanos 1:4 diz que ele foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. A ressurreição é o recibo de Deus, é a prova que o sacrifício foi aceito. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a cruz teria sido em vão. Nossa fé seria inútil, mas porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, temos certeza de que nossos pecados foram perdoados. Porque ele vive, a morte não é o fim para nós, mas apenas uma vírgula. O que você fará com o ressurreto? Amigos, chegamos ao momento mais importante desses 21 dias. Conhecimento sem transformação é apenas arrogância religiosa. Saber que Jesus ressuscitou não salva ninguém. Até o diabo sabe que Jesus ressuscitou e treme. A pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Se Jesus venceu a morte, ele é o Senhor absoluto do universo. Isso significa que ele tem autoridade sobre sua vida, seus negócios, sua família, seus pecados, seu futuro. Você tem duas opções hoje: ou continuar vivendo como se ele fosse um personagem histórico distante, ou cair de joelhos, como Tomé fez depois de ver as feridas, e dizer: Senhor meu e Deus meu. Eu quero convidar você a fazer do dia 21 o dia da sua rendição total. Pare de lutar contra quem venceu a morte. Você não vai ganhar essa briga. Renda-se ao amor dele. Vamos orar. Onde você estiver, feche os olhos. Senhor Jesus, nós estamos diante do mistério do túmulo vazio, e o nosso coração explode de agradecimento e temor. Tu venceste. A morte não pôde te segurar. A sepultura teve que te devolver. Tu és o autor da vida. Obrigado por essa jornada de 21 dias. Obrigado por cada revelação, cada lágrima, cada versículo que abriu nossos olhos. Hoje eu confesso com minha boca que Tu és o Senhor, e creio no meu coração que Deus te ressuscitou dentre os mortos. Eu tomo posse da minha salvação. Eu tomo posse da minha liberdade. Senhor, eu não quero que essa série termine aqui. Que o fim desse vídeo seja o começo de uma caminhada profunda contigo. Me usa, me enche, me transforma. Eu quero viver para a Tua glória até o dia em que eu te verei face a face. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim da série 21 Dias com Jesus. Foi uma honra caminhar com vocês. Eu li os comentários, vi os testemunhos, senti a fome de Deus em cada um. Sabe, a Bíblia diz em João 21:25 que se fossem escritas todas as coisas que Jesus fez, nós vimos apenas a ponta do iceberg. Existe muito mais de Jesus para descobrir. A eternidade inteira não vai ser suficiente para conhecê-lo totalmente. Por isso, não se desconecte. Continue buscando, continue lendo os evangelhos. E claro, continue aqui no canal, porque nossa missão de desvendar as Escrituras está apenas começando. Se essa série abençoou sua vida, faça uma última coisa por mim. Pegue o link dessa playlist completa e mande para 3 pessoas que precisam saber quem Jesus realmente é. Seja um evangelista digital. Espalhe a notícia. O túmulo está vazio. Obrigado por tudo. Que o Deus da ressurreição abençoe poderosamente a sua vida. A gente se vê em breve. Maranata, ora vem Senhor.